Olá, olá! Tudo bem? Vamos aprender um pouquinho mais? Conhecimento é sempre bom e quem está em busca, que maravilha, que maravilha! Eu preparei uma aula bem resumida e bem legalzinha, bem sucinta, para quem nunca ouviu falar de florais ou para quem já ouviu falar e quer saber um pouquinho mais. Eu vou até transformar isso como um e-book, como se fosse um guia para vocês consultarem e tudo mais, tá? Eu preparei aqui, ó, e olha só o título que eu coloquei. Florescendo com a vida. Floresça com os florais de Bach. Então, para quem já está num processo de autoconhecimento, para quem já está em processos terapêuticos, psicanálise, já faz uma certa terapia em grupo ou individual, né? Para quem está passando por tratamentos médicos, para também quem se interessa e entende, né, que existem muitas curas disponíveis para nós, curas simples e profundas. Então, essa aulinha é para vocês. Eu preparei aqui esse materialzinho para eu me guiar. E aí também, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Já começo a apresentação com essa linda flor, que é o Water Violet, que é um floral de Bach, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, eu coloquei algumas fotos bonitas e outras com florais, tá bom? Bem... vamos lá. Então, olha só. O que são os florais de Bach? Eu dividi a aula assim, em o que são os florais de Bach e quem foi o Dr. Bach. Como a gente faz para identificar os sentimentos, né? Como que funcionam os florais de Bach. Como que a gente usa os florais de Bach. Aí eu vou falar rapidamente de cada floral e o porquê de tudo isso. O cura-te, o transforma-te, né? Que a cura e a transformação estão ligadas, são uma coisa só. Então vamos lá. Então o que são os florais de Bach? Os florais de Bach é um sistema de essências feitas de flores silvestres, de árvores ou não, nativas da Inglaterra ou da Espanha. E elas foram descobertas e reveladas pelo Dr. Edward Bach na década de 30, lá na Inglaterra. Os florais, eles atuam em nossos sentimentos e pensamentos. E eles são feitos destas florzinhas e curam diversos sentimentos negativos e distorcidos. Por exemplo... medo, raiva, inveja, tristeza, angústia, decepções, mágoas, toda essa coisa ruim que a gente carrega e a gente não sabe lidar, os florais vão atuar nesses sentimentos e vai trazer destes sentimentos as qualidades divinas respectivas a estes sentimentos distorcidos. Aqui nessa fotinho também eu coloquei o Gorse, que é um outro floral que eu já vou explicar para que serve, tá? Esse é o Dr. Bach, é o Dr. Edward Bach, né? Ele foi muito famoso, até que na época ele foi famoso, ele era um médico homeopata lá da década de 20, e ele tinha até ele era pesquisador, ele pesquisou, eu até uso um remédio que ele descobriu, uma homeopatia que ele descobriu uma ou duas homeopatias, então ele tinha uma carreira, né, como pesquisador, ele era famoso, o consultório dele estava indo super bem lá na Inglaterra, mas o maior desejo dele era descobrir uma cura simples e efetiva e que fosse de fácil acesso para todas as pessoas, né? E ele sempre foi um homem extremamente conectado com a natureza. Natureza é igual ao divino, né? É igual à nossa natureza divina, e ele sempre foi muito conectado a isso. E mesmo quando ele era médico lá em Londres. E ele era uma pessoa assim, irônica, ele era muito
muito interessante, então tem várias histórias dele, né? E ele sempre foi muito gentil e ele era muito à frente do tempo dele. E muitas vezes ele foi até mal entendido, né, das coisas que ele falava, da conduta que ele tinha, né? Ele teve alguns problemas com o conselho de medicina da época, né? Devido a essa descoberta, essa revelação que ele teve com os florais. E aí, como ele era médico, teve algumas questões, mas mesmo assim ele firmou e sustentou o que ele descobriu e comprovou, né? Ele comprovava as curas, né, feitas com os florais. E ele explicou pra gente que as nossas doenças físicas estão diretamente ligadas ao nosso estado mental e emocional. E que o conceito de saúde é o bem-estar completo da pessoa, né? Não é somente a saúde física. Ele já havia entendido que nós temos uma saúde física, mas nós também temos, além do nosso corpo físico, nosso corpo emocional, mental e espiritual. Então ele entendia que o bem-estar, que a saúde era uma combinação de bem-estar de todos esses corpos, de todas essas, né, desses corpos que nós temos, tá? Quais são os benefícios? Não existe contraindicação de se tomar um floral e, como eu disse logo no começo, é uma terapia integrativa, ou seja, se você está passando por algum tratamento médico, né, ou com alopatia ou homeopatia, ou está fazendo já algum tipo de terapia, né, de análise, de psicanálise e tal, os florais são maravilhosamente indicados para isso. E ele é indicado para todas as pessoas, para qualquer fase de vida, para gestante, para idoso, não tem contraindicação, tá? Não existe isso de, mas eu tô fazendo esse tratamento e o floral vai prejudicar. Não tem nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os florais contribuem para que o tratamento que você está fazendo seja bem sucedido. Então, não há contraindicação, tá? Então, continuando. Os benefícios dos florais. Nós entendemos que Então, continuando. Nós entendemos, né, como eu disse agora de pouco, que a saúde é um bem-estar nos níveis físico, emocional, mental e espiritual. E nós entendemos que quando a gente trata de saúde, nós cuidamos de toda essa plenitude do ser. Não é uma coisa só, né? Não é só, é isso, é uma coisa bem fechadinha. Não, nós entendemos que o indivíduo, ele traz todos estes corpos, todos esses sentimentos e pensamentos, né? E qual um outro benefício muito importante que eu logo disse no começo? É uma linda e maravilhosa ferramenta de autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo, como diria nosso querido Sócrates, que é o nosso único objetivo na vida, que é a evolução através do autoconhecimento. Então, através dos florais de Bach, nós podemos acessar o que está no nosso inconsciente. Os sentimentos e pensamentos que até então foram ignorados, então nós vamos trazê-los para a luz e transmutá-los para que nós possamos viver uma vida feliz, aqui e agora, né? Uma vida na sua plenitude total, que é possível, do que é possível, né? E é possível sim. E olha só, como identificar os sentimentos, que isso é uma coisa muito importante para
todos nós e principalmente para quem vai fazer um tratamento com os florais de Bach. Então, primeira coisa, a gente precisa acalmar a nossa agitação. Vira e mexe, eu produzo conteúdo falando sobre isso, né? Que é ativar o eu observador. O que é esse eu observador, né? É ativar essa consciência, né? Através de algumas respirações simples, profundas, simples e profundas. Não precisa ficar muito tempo. É só se acalmar, respirar e observar o que está sentindo e pensando. Mas olha só que importante, sem julgamento, sem idealização de isso eu queria, isso eu não queria, ou isso eu queria, sem idealização, simplesmente validando o que está sentindo. Para nós, não existe sentimento pequeno ou algo que eu não quero ver, né? Então vamos ver sem julgamento, com objetividade, validando o que está sentindo e observar aquilo, reconhecer aquilo para a gente poder tratar, tá? É simples assim. Eu dou aqui uma sugestão da gente ter um caderninho para anotar, bem simples, o que está sentindo. E aí tentar resumir em uma palavra esse sentimento. Isso é uma coisa que é um treino, é uma prática que a gente vai. Às vezes pode ser uma coisa super fácil, às vezes pode ser uma coisa difícil que a gente vai tendo essa prática até que torne fácil e tranquilo para que a gente reconheça o que está sentindo, né? Então aí você vai resumir, vai falar assim, escreve tudo que está sentindo e tenta resumir aquilo em uma palavra. Por exemplo, medo, né? Raiva, inveja. É só você que vai saber, né? Nem precisa compartilhar isso com ninguém. E aí depois você vai começar a perceber se esse sentimento ele é recorrente, ou seja, se ele é padrão ou se ele é pontual daquela situação, tá? Já vou explicar por quê. Quanto mais a gente souber se aquilo é padrão e se aquilo é só uma situação, eu posso depois saber direitinho que tem florais que eu vou ter que tomar por muito tempo, ou seja, fazem parte da minha personalidade, é um padrão meu. Vira e mexe, se repete, né? Então eu preciso ficar tomando aquele floral por muito tempo, já vou explicar. Agora, se aconteceu uma situação pontual, né, ou às vezes você acordou de algum jeito, principalmente nós mulheres que somos cíclicas, às vezes os sentimentos variam durante o mês, então eu sei que aquilo é específico daquela situação, eu vou também anotar no meu caderninho e saber que é específico, tá? Então, beleza. Aí, tranquilo até aqui, né? Bem, guardou essa informação? Beleza. Agora a gente vai começar a falar dos florais. Bem basicamente, né? Depois pega esse e-book, esse PDF para você consultar certinho, para a gente saber qual floral que vai ser tomado, né? Então, eu sei qual é o sentimento que eu tenho, então agora eu vou ver qual é o floral que vai se encaixar nesse sentimento, tá bom? O que é importante? Quando a gente está começando, é muito importante a gente escolher pouquíssimas essências para a gente começar, né? Então, a gente vai priorizar, por isso que é legal a gente ver o que realmente é recorrente para eu comprar e tomar aquele floral muito tempo, né? E se eu tô passando por uma situação, por exemplo, estou me preparando para algo, ou eu passei por algum tipo de situação, desafio, eu vou tomar aquele floral específico. Então, aos poucos, a gente começa a se apropriar disso, vai melhorando, e aí depois a gente pode incluir mais outra essência.
Ou a gente pode começar somente com uma essência só, e aos poucos a gente vai incluindo outra, tá? Bem simples assim. Então eu vou passar aqui rapidamente, deixa eu colocar minha cara aqui pra cima, pra gente poder, isso, pra gente poder ver os floraizinhos rapidão, tá? Isso é só uma pincelada. Então, olha só, eu separei em duas partes. Eu separei aqui, ó, primeiro, não sei, acho que dá pra ver, né, a mãozinha. Deixa eu ver, acho que é isso. É. Ah, olha só, aqui tem um negócio pra... Ó, então eu separei aqui em sentimentos distorcidos e qualidades divinas, tá? Então a gente vai observar qual é o sentimento que a gente tá sentindo. Ai, deixa eu fechar isso aqui, pronto. Qual o sentimento que a gente tá sentindo, que é o sentimento distorcido, e aí o que o floral vai trazer de qualidade daquele sentimento que está distorcido. Então vamos lá, o primeiro floral que eu... tá em ordem alfabética, tá? Não tem mais importante ou menos importante. Então o primeiro floral é o agrímone. A característica do agrímone é: eu escondo os meus sentimentos, é assim, como se nada estivesse me afligindo. Eu fico rindo das coisas, sabe? Tá acontecendo coisas terríveis na sua vida e você fica lá fingindo que não tá acontecendo nada. Então vamos tomar o agrímone. Qual é a qualidade que o agrímone vai trazer? A qualidade é: você vai acessar a sua verdade, o que é de fato, para a gente poder curar aquilo, né? Enquanto você não acessar, não tem como a gente tratar. Só que se a gente não acessa, aquilo lá fica agindo. Básico, né? Básico. Eu espero que todos já saibam disso. Segundo floral, aspen. Aspen. Então eu tenho medo do desconhecido, né? Eu não tenho medo de alguma coisa ruim vai acontecer e eu não tenho explicação. Por exemplo, né? Tenho medo, uma intuição ruim, um medo. E o que o aspen vai trazer? O aspen vai trazer a coragem pra gente ver o que você realmente está com medo. Olha só a semelhança com o agrímone. E aí, quando a gente vê realmente o que está acontecendo, o que você realmente está com medo, a gente trata aquilo, tá? Você vai escolher o floralzinho para tratar aquilo. Outro floral, próximo floral. Eu vou até colocar aqui, vamos ver se eu... que daí fica bem certinho. Vou fazer aqui os pontinhos, ó. Ixi! Pronto. Tô aprendendo, tá, gente? Muita calma. Ah, tá. Acho que é assim. Ó, beach. Ah, acho que é assim. Ó, beach. Beach. Pra que é o beach? O beach é quando, sabe quando você fica muito de fofoquinha, que você fica muito assim, crítica, né, que o outro sempre tem um problema, lá, e fica só falando coisa ruim? Então, vamos tomar o beach porque você está sendo intolerante em relação aos outros. E o que o beach vai trazer? O beach vai trazer tolerância. Tolerância, tá? Tolerância com os outros, né? Todo mundo é humano, cada um está passando por a sua experiência. Então, é isso, né? Vamos ser tolerantes, vamos olhar para si mesmo, não para o outro, certo? Outro floral, centauri. Então, eu tenho dificuldade em dizer não, ou eu tô com uma dificuldade, tipo, a minha carne é fraca, né? Eu sei que eu não posso
continuar nesse relacionamento, mas mesmo assim eu continuo, porque é muito mais forte do que eu. Então, vamos tomar o Centauri para a gente se fortalecer e tomar as decisões. Então, o Centauri vai trazer força para que você se fortaleça e tome a sua atitude, tome a sua decisão do que precisa acontecer, do que precisa ser feito, tá? O outro floral, Cerato. Cerato é para aquela pessoa que vive perguntando para o outro o que acha, porque não confia em si mesmo, não confia na sua voz, não confia na sua intuição, né? E será que é isso? Será que é aquilo? E fica perguntando, você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu devo fazer aquilo? Quando a gente toma o Cerato, a gente se conecta com a nossa voz interior, com a nossa alma, com a nossa intuição e toma a decisão correta, baseada na sua própria intuição, naquilo que é bom para você, né? Porque o que é bom para você pode não ser bom para o outro. Então, é esse corpo que você começa a tomar mesmo de amadurecimento da sua intuição, tá? Próximo. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Próximo. Cherry Plum. Cherry Plum é para quando a gente tem um certo descontrole, sabe? Que às vezes a gente grita, a gente fica assim, bem descontrolado. Às vezes é normal isso acontecer. O que o Cherry Plum vai trazer? Um autocontrole. Então, você começa a respirar antes de se descontrolar. Então, você começa a perceber que você vai se descontrolar, aí você sabe que você vai se descontrolar e você não se descontrola. Você mesmo se controla para que aquilo não exploda. Então, a gente toma o Cherry Plum para isso, tá? Chestnut Bud. Chestnut Bud é quando a gente tem dificuldade em aprender. Às vezes acontece da gente repetir uma mesma situação e fica lá, e fica, e sabe que tá repetindo, né? Sabe, mas não consegue sair daquilo, não consegue ter o aprendizado e sair daquilo, mudar. Então, Chestnut Bud vai trazer essa facilidade, esse entendimento real e para que você possa sair desse padrão, para que você aprenda o que está acontecendo, né? E também serve, por exemplo, às vezes você está fazendo um curso, está com alguma dificuldade de aprendizado, toma o Chestnut Bud que ele vai ajudar muito nesse aprendizado que realmente vem mesmo, né? Que fica dentro de você, dentro da cabeça, dentro do corpo, dentro. O Chicory. O Chicory é para quando nós temos um certo apego, né, uma possessividade, tanto em relação às coisas ou em relação às pessoas. Então, você precisa da coisa, você precisa daquela pessoa do seu lado, né? Então, isto é o Chicory, que está distorcido, né? Então, quando a gente toma o Chicory, nós acessamos um amor e deixa que o outro fique livre, né? Nós nos libertamos da outra pessoa, amando a outra pessoa, né? E a outra pessoa se torna livre, que ela é livre mesmo, né? Então, esse sofrimento acaba com o Chicory, tá? Clematis. Clematis é dificuldade em se manter no aqui e agora, né? Dificuldade em ficar aqui. Então eu só fico preocupada com o futuro, preocupada com as coisas, fico viajando na minha cabeça, né? Não faço as coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né? Não pego e organizo as coisas que eu tenho que fazer tudo e tal, não, só fico viajando. Aí quando eu vejo, o tempo passou, eu não fiz as coisas porque eu fiquei viajando. Então, o que o Clematis vai trazer? Vai trazer agora a presença, né? Estou aqui agora. Não sei o que vai acontecer no futuro. Eu sei o que está acontecendo agora. Então, eu fico aqui, fico aterrada e resolvo as coisas que eu tenho que fazer agora,
certo? Crab Apple. Crab Apple é um remédio de quando... Desculpa, um remédio é que aqui no Brasil não é aceito como remédio. Mas o crab é um floral de quando a gente passou por alguma questão, que a gente até tá inconsciente, né? Mas nós nos rejeitamos, nós não gostamos muito da nossa aparência física, né? Às vezes a gente fica assim com nojinho, às vezes a gente fica assim com muito acne no rosto, a gente tem questões na pele, né? Então isso é um floral que nos ajuda a purificar e principalmente nos aceitar como somos, né? Então geralmente o Crab Apple ele está muito relacionado a uma auto-rejeição no seu corpo físico, tá? Então a gente toma o crab para a gente poder se aceitar e ele acaba purificando, limpando os nossos sistemas, tá? O elme é uma sobrecarga, é quando eu tenho muitas coisas para fazer e eu preciso fazer todas as coisas. E aí eu fico assim, ai meu Deus, ai eu tenho tanta coisa pra fazer, e fico, ai tenho que lidar com isso, tenho que lidar com aquilo, e não sei o que, e fico com várias tarefas e fico com esse sofrimento. Então o elme ele traz o que? Você vai executar suas tarefas com tranquilidade, sem esse sentimento, sem esse sofrimento. Daí você vai, faz tudo direitinho, quando você vê, já acabou, você já fez tudo, deu tudo certo. Elme, tá? O gentian é para quando a gente está desanimado, que a gente acha que não vai dar nada certo, né? Que a gente realmente tá com falta de fé, tipo, eu acho que isso não vai dar certo, essa terapia não vai dar certo, esse estudo, esse trabalho, qualquer coisa, quando a gente está desanimado. E o que o gentian traz? Além desse ânimo, ele vai nos conectar com a fé de que vai dar certo, que a gente vai conseguir, que vai dar tudo certo. Então, essa fé que vai realmente nos dar força para fazer as coisas. Não adianta nada a gente ficar desanimado ali, que daí realmente as coisas não vão acontecer, tá? O Gorse é um pouco diferente do gentian. O Gorse é para aquele estado de quando a gente está assim, realmente que a gente desistiu. A gente nem mais fica triste, nem nada. A gente desistiu de tudo. Geralmente em estados de depressão até, né? Quando a gente não sente mais nada. E o que o Gorse traz? Ele nos conecta com o divino. Olha que lindo. Ele faz a gente lembrar, não é assim, pode sair desse estado, conecta agora mesmo com Deus, com a natureza divina e te dá esse... Levanta você, levanta totalmente, tá? Lindo, eu amo o Gorse. O Heather é aquele floral para aquela pessoa que só fica falando de si, fica falando bastante, só fica preocupada consigo mesmo, não consegue enxergar nada ao seu redor, né? Só fica falando de si. E o que o Heather faz? Na verdade, isso é uma carência. Então, o Heather, ele vai acalmar essa... Fica falando pra fora, lá. E ele vai falar assim pra você mesma vai se ouvir, você mesma vai se ver, você mesma vai cuidar de si. Bem simples e eficaz. Próximos. O Holly é pra quando a gente tá com raiva, ódio, que a gente tá de saco cheio daquela pessoa. E o Holly traz, ou daquela situação, tá com raiva. O que o Holly traz? Perdão, né? Eu acesso o perdão, eu acesso o amor divino. Lindo, maravilhoso. Honeysuckle é quando eu só fico pensando no passado. Porque aquele tempo era bom, aquele namoro era bom, aquele trabalho era bom. E não vivo no presente. Então, Honeysuckle vai fazer com que você se liberte daquele passado e viva hoje, no presente. Vivendo bem hoje.
Hornbeam é quando a gente tem preguiça, quando a gente procrastina as coisas. Então ele vai fazer com que a gente organize tudo e faça o que seja necessário, tá? Eu coloquei aqui nesse outro quadro, que depois eu vou explicar, as intenções que a gente vai falar, mas eu já vou explicar o que é isso. Impatience é impaciência mesmo. Então, eu sou apressado, não consigo esperar a outra pessoa falar, não consigo esperar em fila, quero tudo agora, não consigo esperar as coisas acontecerem, porque tudo tem o seu tempo. E o que o impatience traz? Paciência com o que estamos vivendo, damos o tempo ao tempo. Paciência. Vamos esperar pacientemente as coisas desenrolarem. Mímulos. Mímulos é quando eu tenho medo de alguma coisa que eu realmente sei o que é, né? Então, eu tenho medo daquilo, que eu sei o que é. E também tenho medo de falar, por exemplo. Sou tímida. Então, o Mímulos vai trazer a coragem para que a gente possa enfrentar o que é preciso e realmente você enfrenta e nem se lembra que tem medo. E você consegue falar o que precisa, né? Geralmente as pessoas tímidas têm medo de falar, então o Mímulos ajuda a falar. O Mustard, ele vai tratar aquela melancolia que a gente não sabe de onde vem, uma tristeza, assim, uma coisa, sabe, que você não sabe, você fica triste, você não sabe o que é. E o que ele traz? Alegria. Olha que coisa linda, traz alegria de viver, né? E geralmente, depois que a gente toma o Mustard, a gente entende por que nós estávamos tristes. Então, a gente faz a conexão com aquilo que a gente estava triste e, novamente, trata aquilo. Oak é aquela pessoa que é super workaholic, que mesmo doente vai trabalhar, que só quer trabalhar, só quer fazer as coisas, deixa de se cuidar. A única coisa que é mais importante na vida dessa pessoa é o trabalho. E o que o Oak vai trazer? Vai trazer um descanso merecido para essa pessoa, para que ela realmente possa se cuidar, se olhar, né? Fazer o que for necessário no seu processo de autoconhecimento, de autocura. Então, o Oak é para isso. Olive é para quando nós estamos exaustos, cansados, que a gente nem sabe mais, toma vitamina, não adianta, vive cansado, vive moído, aquela coisa bem ruim. Então, o Olive vai trazer vitalidade, prana, energia vital. O Pine para quando a gente se sente culpado, então, culpado por alguma coisa que aconteceu. E ele traz o auto-perdão. Eu entendo que eu fiz o melhor que eu pude, era o que podia, era o que eu podia. Então eu me perdoo, né? Eu me perdoo daquela situação. Red Chestnut é para quando a gente fica muito preocupado com a outra pessoa, né? Então a gente só fica pensando na outra pessoa. Ai, nossa, será que a outra pessoa tá bem? Será que a outra pessoa não tá bem? Geralmente pessoas da família, né? Só fica pensando, aquele tormento mental de preocupação com o outro. E quando a gente toma o Red Chestnut, a gente consegue se acalmar e sentir que está tudo bem com os outros, com os meus entes queridos, né? Que não há nada dentro do meu controle que eu possa fazer. Tudo que estiver ao meu alcance eu faço. O que não está, não está. E eu sinto que está tudo bem com eles. E os últimos? Rock Rose. Rock Rose é para quando eu tenho... deixa eu pôr aqui, que senão vocês não vão enxergar. Aqui.
Rock Rose é quando eu tenho pânico. Realmente, às vezes tem muita gente que está sofrendo de pânico, até está tomando medicação, né, psicotrópica, às vezes passa mal, vai para o hospital achando que está passando mal e não tem nada de nenhum problema, né, consigo mesmo, de saúde. Então a gente toma o Rock Rose e o Rock Rose vai trazer tranquilidade, vai trazer paz, né, pra gente. Rock Water. Rock Water é quando eu sou muito exigente comigo mesmo, quando eu sou perfeccionista, né? Eu não aceito se eu não fiz um negócio certo. E ele vai trazer o quê? Leveza e flexibilidade com a gente mesmo. Peraí, deixa eu pegar leve comigo, né? Eu sou humano, tô aprendendo, tudo tem seu tempo, então vamos lá. Deixa eu ser mais leve, né? Mais leve comigo mesmo, né? Essa autocobrança que a gente fica. Então, eu vou pegar leve, tá? O escleranthus é quando eu tenho dificuldade em escolher duas opções, tá? E assim, isso é uma coisa, tudo que eu tô falando é uma coisa bem superficial, mas que vai ajudar muito. Aí, conforme a gente vai tomando, a gente entende os porquês dessas dores, né? Então, o escleranthus é assim, por exemplo, eu tenho dificuldade em escolher entre isto e aquilo. Todo momento eu tô sempre com uma dificuldade de escolher. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer uma decisão, né? Uma escolha. Porque a vida é só escolhas. O tempo todo a gente escolhe o que a gente vai fazer, o que a gente criou, né? Mesmo que quando a gente acha, não criei nada disso. Não, criou sim. Então, o escleranthus é uma decisão. Uma escolha, certo? Star Bethlehem. Star Bethlehem é para quando a gente sofreu algum tipo de choque, algum tipo de trauma, por exemplo, uma coisa muito séria, um luto, ou algo que realmente ficou marcado na minha vida, né? Um abuso, às vezes acontece de ser um abuso, às vezes acontece algo da infância que até hoje você continua lembrando, que foi muito traumático. Então a gente toma o Star para que a gente possa curar essa lembrança, curar essa ferida e continuar, né, convivendo e tranquilamente com essa memória, né, que essa memória não vai ficar mais tão difícil de lidar. O Sweet Chestnut é para quando a gente tá desesperado e a gente não, sabe, tá vivendo uma situação, não consegue ter ideia, não consegue ver solução nenhuma, fica desesperado. É uma coisa bem mental. O que ele traz? Ele traz uma calma que aí você consegue até criar soluções, criar possibilidades para aquela situação que está vivendo. O Vervine é para quando a gente é muito empolgado, muito fanático e só que quer convencer as outras pessoas da sua ideia, da sua opinião. O Vervine, ele faz com que você se recolha a si mesma e sinta o que precisa sentir, né? Sem precisar ficar convencendo as outras pessoas. Faça o seu trabalho, se recolha, olhe para você mesma, né? E é diferente de um entusiasmo, de uma coisa feliz, quando a gente quer falar. A gente não precisa convencer ninguém, né? Tá todo mundo na sua busca e no seu momento. O Vine é para quando a gente é muito autoritário, quando a gente é muito frio com as outras pessoas, né? A gente não tá assim, é frio até com a gente mesmo, não tá conectado com sentimento nenhum, pessoa assim, bem fria, bem, sabe, ditatorial. Eu até acho difícil falar essa palavra. E ele vai fazer com que nós nos conectemos com a empatia com a gente, empatia com o outro, né? Quando eu sinto algo por mim, eu posso sentir algo pelo outro. Então, ele vai trazer empatia de volta. Você vai acabar se tornando um líder do bem, benéfico, né? Não um ditador. O Water Violet, ele é para quem gosta de ficar sozinho,
sozinho mesmo, não se envolve muito com as outras pessoas e fica lá dentro do casulo dele, né? Só que isso não é tão saudável, porque nós vivemos uma sociedade, a gente precisa das outras pessoas, as outras pessoas precisam da gente, então aí a gente começa a entender por que está se isolando tanto, né? Está com medo de se ferir, o que é? Qual é o aprendizado disso? Então, o Ultraviolet vai trazer essa segurança de que você pode sim se socializar, conviver com as outras pessoas, que está tudo bem. O White Chestnut é para quando a gente tem muita agitação mental, quando a nossa cabeça não para e às vezes só fica pensando sempre na mesma coisa. E ele vai trazer uma calma mental, né? Esses pensamentos vão se diluir, vão acabar, né? E aí quando você vê, você já tá bem calminho, sua mente tá mais tranquila. O Wild Oat é quando a gente tem muitas opções e a gente nem sabe o que fazer, a gente não conclui nada, a gente nem sabe o que fazer, né? Tantos caminhos para tomar. E ele faz com que você encontre o seu caminho, o seu propósito, né? Faça uma escolha dentre tantas escolhas e conclua as coisas. Então, precisa ler um livro, vai concluir o livro, precisa concluir um curso, vai concluir o curso, vai concluindo as suas metas. O Wild Rose é quando a gente já perdeu o tesão, a gente está apático. E ele faz a gente se reconectar com o nosso amor próprio, com o prazer, né, com o nosso feminino, se for mulher. Também o homem, por que não se conectar com seu recolhimento, com seu acolhimento feminino, né? Então ele traz esse prazer que nós perdemos. E se for mulher, também com tesão, com esse tesão. Não tem nada a ver de masculino e feminino, tá? Eu tô falando mais de sentimento de apatia e prazer. Então, ele se conecta com o nosso prazer. A gente se lembra do prazer. E o Willow é quando a gente tá muito magoado, a gente fica, né, achando que aquilo foi... que o que aconteceu com a gente foi muito ruim. A gente não consegue ter esse discernimento. Então, a gente continua naquela tristeza, aquela, sabe, fica, isso aconteceu comigo, que chato, não sei o que, não sai desse vitimismo. E o Willow, ele simplesmente traz o perdão. Olha, eu perdoo, vamos seguir pra frente, vamos lá. Então, como que a gente vai usar os florais? Então, primeiro, a gente vai manipular as essências, né? Você já foi lá, você viu quais são os sentimentos, identificou, pôs um caderninho, já sabe qual floral que vai tomar, então você pode. Tem duas opções, né, que eu vou falar. Primeira é, acha uma farmácia bacana de manipulação, pergunta se eles trabalham realmente com os florais originais, que são lá do Bacentri, distribuídos pela Monas, e pede lá os florais, pede 20% de conservante e aí toma 4 vezes por dia diretamente na língua oral, no mínimo 4 vezes, tá? Só que detalhe, lembra aquilo que eu escrevi, que são todas as nossas qualidades divinas? Então, quando a gente toma, a gente vai se conectar com estas qualidades divinas, que nós, agora que a gente já sabe o que o floral vai trazer, né? Então, eu escrevi lá o floral e a qualidade divina, a intenção positiva daquilo. Então, quando a gente toma, a gente vai se lembrar daquilo. Ou a gente pode comprar a essência original e coloca 2 gotinhas numa garrafa de água e vai tomando a água durante o dia, tá? Uma coisa que eu acho importante é tomar os florais pelo menos por 2 meses sem parar. E ir percebendo, né, ampliando essa consciência, percebendo de como está
se tá melhorando ou não, se tá mudando alguma coisa ou não. E tendo esse processo de autopercepção. Mas é importante tomar pelo menos 2 meses, sem parar, pra gente, né, mudar mesmo, sustentar uma mudança. E aí é claro que se vocês quiserem uma coisa, um tratamento mais aprofundado, é sempre bom procurar um terapeuta floral que é credenciado lá pelo Bacentre, né, que tem lá no site, ou podem me chamar também que a gente pode combinar. O último floral, que não é um floral, é o Rescue Remedy, que é esse daqui. Ele é um composto de 5 florais, é o floral de Bach mais usado no mundo, né? É o floral mais conhecido. E ele, gente, por favor, vamos usar o original, né? Compra o original certinho, que é esse amarelinho. E sempre tem em casa, tá? Pra quê? Porque ele vai ajudar a gente se a gente tá passando mal, em alguma doença, em alguma cirurgia, e às vezes vai passar por algum estudo, algum exame. Toma o Rescue pra ir se acalmando. E aí, como que faz? Toma 4 gotinhas em uma garrafa de água durante o dia inteiro até melhorar. Aí depois para e continua tomando os floraizinhos que vocês já têm, tá bom? Então, olha assim, só pra gente concluir, né, que eu falei logo no início, que o nosso único objetivo da nossa vida é evoluir, né, curar e transformar aquilo que nós trouxemos de desafio, né, aquilo que a gente já está pronto para mudar, que a gente já pode mudar. E o Dr. Bach, ele escreveu no livrinho dele, no Cura-te a Ti Mesmo, que cabe a cada um de nós fazer a nossa caminhada rumo a este objetivo, né? E eu quero saber se vocês estão prontos, se já é possível a gente dar esse passo. Com certeza eu acho que é, com certeza absoluta, né? Porque não tem nada por acaso. Se você está assistindo essa aula bônus, é porque você com certeza já está preparado e quer sim esta ajuda divina com você mesmo, que isso que é paradoxal, né? A mudar, a transformar o que já precisa ser transformado. Então, minha aula acabou. Sim, quem sou eu rapidamente, né? Eu sou a Nívia, então eu sou practitioner de floral de Bach, vinculada ao Bacentre há mais de 5 anos, e eu já atendi muitas e muitas pessoas, já tenho vários casos de cura, né? Quem foi a minha mestre dos florais e é ainda minha mestre, minha médica, é a doutora Carmen Monari, que trouxe os florais de Bach para o Brasil. Ela é a pioneira desse sistema aqui no Brasil. Depois disso veio tantos outros sistemas, né? E eu estou sempre me aprofundando cada vez mais nos florais comigo mesma, né? E com as pessoas que eu atendo. Porque conforme eu vou atendendo as pessoas, eu vou me vendo e também vou, né, me tratando e cuidando de todas as pessoas ao meu redor. Eu também estou no programa Petroc de transformação pessoal para ser facilitadora, e também estudo para ser psicoterapeuta de Core Energetics, que é uma técnica da bioenergética, né, que é do Instituto Core Energetics, vinculado ao John Pierracos, que foi o criador dessa técnica, né? E eu também tenho um podcast de autoconhecimento chamado Obviedades, que a gente está aí divulgando e falando várias coisas, certo? Então aqui são todas as fontes da onde eu tirei, né, de tudo isso. Eu vou então finalizar com esse campo maravilhoso de mustard, que é uma florzinha que nasce espontaneamente, né? Para mim isso é um céu na terra. A gente acha que o céu é um lugar bem longe daqui, não é. E eu espero muito que vocês possam se beneficiar dessa aula do mesmo jeito que eu me beneficiei tantas vezes tomando os florais, e podem contar comigo